Alba Magalhães, outra trabalhadora do Cristo na seara espírita, na casa espírita essa aqui, ou seja, o Joana, e em todos os lugares em que ela é requerida, como todos os outros trabalhadores, ela vai trazer uma outra vertente da aproximação à paz. Mas antes de ouvir a Alba, nós vamos ouvir uma mensagem psicografada por Lindomar, que um espírito que eu não sei, porque esse feito para mim, mandou ele fazer isso. Quem lê a mensagem é aqui. Bom, já viu, né, a mensagem, é a mensagem psicografada pelo nosso Lindomar Coutinho da Silva, é a mensagem do Marco Príncipe. E ele nos diz: conforme sabemos e aprendemos em O Livro dos Espíritos, a classificação dos espíritos e, por consequências, dos mundos habitados por eles, é resultante do progresso moral, intelectual e emocional dos mesmos. Ou seja, da diferença entre as qualidades conquistadas e as imperfeições ainda não superadas pelos habitantes de cada planeta. Como imaginamos um mundo de paz? Sem qualquer tipo de problema? Existir é, acima de tudo, ter as possibilidades de enfrentar as probabilidades de equacionar as circunstâncias atraídas por nós mesmos como um caminho de evolução. Um mundo de paz é bem definido como aquele em que seus residentes conseguem atuar nas necessidades sem desarmonizar-se no processo, pois, unidos e pacientes, congregam esforços na direção da resolutividade sem, contudo, degladiar-se uns com os outros, desejosos de vencer aos outros, aproveitando-se da situação problema para tirar vantagens pessoais, recrudescendo o próprio egoísmo. A pergunta temática da exposição é por demais oportuna para todos nós, encarnados ou não, pois se queremos morar num mundo de paz, antes de qualquer coisa, precisamos construí-lo. E se caso já exista, é nosso dever mantê-lo, e para tanto, a paz precisa existir dentro de nós. Jesus nos ensinou que ninguém dá o que não tem. Aprendemos com o Espiritismo sobre a existência das leis de afinidade e sintonia, determinando as nossas companhias e os lugares que habitamos, frequentamos. Então, mundo de paz, quer morar nele? Depende de você, depende de nós. Que Jesus não desista de nós, por mais que desistamos em aceitar a paz que Ele nos oferece, por ser tão diferente da paz que o mundo ilusoriamente nos dá. Marco Príncipe. Tenho a impressão que essa mensagem era para a última palestra, né? Houve aí algum desentendimento de folha com leitor, ou de leitor com folha, o que seja, mas Deus sabe o que faz. Porque a Alba verdadeiramente vai falar de uma coisa que Marco mencionou, que é a cultura da paz. Ela justamente vai falar uma construção de uma cultura de paz. Então, Alba está em casa, é da casa, fala com todos nós. Queridos amigos, é com sincero desejo de ser útil, foi com sincero desejo de ser útil que eu aceitei esse desafio de falar de algo ainda desconhecido para nós. Então talvez vocês estranhem, porque eu vou falar mais da cultura da violência do que da cultura da paz. Primeiro, quando nós falamos a respeito da paz, ela só se realiza como um tema a partir de uma delimitação conceitual. Nós vamos fazer uma delimitação restringindo o nosso tema à paz social. Essa será a nossa delimitação. A delimitação conceitual, paz em contraposição à violência. E
esse não é um assunto estranho à codificação espírita. E nós estamos aqui na condição de alguém que pretende fazer uma leitura do Evangelho de Jesus, da leitura do próprio Evangelho de Jesus feito pelo Espiritismo, e tentar entender, titubeando ainda, mas dar os primeiros passos, ou pelo menos anunciar uma cultura de paz. Kardec, numa revista, uma das edições da Revista Espírita, ele escreveu um artigo falando da educação moral na infância. E esse artigo é muito forte. Uma das proposições dele é que nós recebemos o estímulo às nossas más tendências desde o aleitamento materno. Então nós somos espíritos, como o texto bem mencionou, com muitas imperfeições. Habitamos um planeta de expiações e provas. Não se pode esperar muito de espíritos que habitam um planeta nessa categoria. A expectativa é que nós, ao adentrarmos neste mundo, nós tivéssemos o estímulo para desenvolver virtudes. E o que nós recebemos na educação é um reforço para aprofundar as nossas imperfeições. Então, nesse artigo, dentre muitas coisas mencionadas por Kardec, ele diz que uma das práticas, um dos castigos que eram aplicados às crianças malcriadas, era ter que ir fazer a sua refeição com os criados. Nós vamos defender aqui uma tese que a origem da violência social, ela está, sobretudo, na divisão de pessoas como de primeira e segunda classes. Todos os genocídios, todos os grandes problemas sociais têm isso na sua base. Ela se acomoda nisso. E Kardec também, ele foi muito sábio em expor onde está a raiz dessa divisão, ou seja, a raiz da própria origem. Essa raiz está no orgulho e no egoísmo. O orgulho, porque ele nos dá essa impressão de que somos superiores, por esta ou aquela razão, em qualquer aspecto da nossa existência. O egoísmo, porque na hora de tomar decisões que afetam dezenas, centenas ou milhões de pessoas, nós tomamos as decisões baseadas em interesses corporativos. Não tomamos decisões baseadas no Evangelho de Jesus. Quando nós tivemos um caso muito emblemático, né, da cultura, da produção dessa cultura da violência, nós tivemos um ministro de propaganda, onde ele propôs o seguinte: você escolhe um grupo que será o seu inimigo, escolha o seu inimigo, foco no inimigo, não se distancie dele. Todas as misérias, toda a fome, todos os problemas, nós colocaremos a conta desse inimigo. E até os nossos erros, eles serão os responsáveis. Nós vamos procurar desqualificar esse inimigo. E se nós não encontrarmos nada que o desqualifique, inventemos, criemos alguma coisa. E repitamos isso tanto e de tal forma que isso apareça como notícia nos meios oficiais de comunicação. Mandemos que os nossos seguidores também repitam. E nós estamos falando do ministro de propaganda de Hitler, Goebbels. Nós aprendemos com muita aplicação as regras desse gênio do mal, mas um gênio das comunicações. Então, vamos atribuir tudo isso. Nós desqualificamos, nós despersonalizamos. Então, Hitler, ele não jogou em torno de 6 milhões de judeus, além de comunistas, além de homossexuais, de deficientes físicos, simplesmente mandando que
os guardas da SS fossem lá e jogassem essa multidão. Não, ele primeiro manipulou o medo das pessoas, as nossas imperfeições. Ele manipulou os nossos medos egoísticos, de perder status, de ter que enfrentar problemas. Nessa hora, ele manipulou e ele talvez tenha sido o precursor. Eu não posso dizer isso, eu não sou tão estudiosa como a primeira palestrante, mas posso imaginar que ele tenha sido o precursor da pós-verdade, né? Tão em moda no nosso vocabulário moderno. Pois bem, aquelas pessoas, os alemães, uma das civilizações mais avançadas da época, foram seduzidos por essas promessas, inclusive de limpar as ruas dos mendigos, dos alcoólatras. Que promessa sedutora! Ele estava oferecendo a paz para os alemães. Era um caminho para a paz que ele estava oferecendo. E quem não deseja paz? Todos nós desejamos. A questão é saber que paz nós desejamos e para quem nós desejamos a paz. Se eu desejo a paz para mim e para o meu grupo, né, se eu me guio por meus interesses pessoais ou corporativos, não me interessa o custo que vai ter essa paz. Não me interessa nem que eu a empurre para mais longe de mim. Interessa que eu a tenha. Aí Gandhi falou uma coisa. Olha, eu quero abrir um parêntese aqui. Essas exposições eu entendo que são complementares. E pode parecer, nós já tínhamos preparado o nosso estudo, pode parecer uma contraposição. São complementares. Então, por favor, não nos entendam mal. Gandhi, então, teve uma sacada. Ele disse... não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Mas eu custei a entender. Quando me deram esse tema, eu me debrucei sobre essa frase. E fiquei pensando o que é que Gandhi estaria a dizer por isso, a partir disso. E eu descobri, então, que muitas guerras e muitas violências são promovidas porque nós estabelecemos isso como um caminho para a paz. Então a paz, numa exposição da professora Migliori, seria um valor universal. Ela, portanto, não pode ser a meta. Porque se for a meta, você pode usar esse tipo de caminho. A nossa meta é construir uma cultura de paz. E construir uma cultura de paz é muito difícil. Nós tivemos uma experiência extraordinária nos últimos tempos dentro do nosso próprio país. Quem nos proporcionou essa experiência foram as redes sociais. Quando nós tínhamos valores que eram considerados politicamente incorretos, ideias politicamente incorretas, há algumas dezenas de anos atrás, nós tínhamos vergonha de expor essa ideia. Porque aquelas pessoas que não detinham esse valor, eles iam nos repreender. Então, o que aconteceu com as redes sociais? Nós nos esgarçamos. Nós agora nos apresentamos com as nossas múltiplas faces. Então, nós vemos, às vezes, pessoas que constituem grupos de orações e mandam mensagens lindas e sublimes nos grupos dos centros espíritas. E em outros grupos, em outras comunicações, nós encontramos mensagens ou ideias que nos fariam corar de admiração. Afinal de contas, quem somos nós? Às vezes nós saímos de madrugada e numa aprendizagem de sensibilidade social, nós vamos servir sopa a pessoas que nós não conhecemos. Nós não os chamamos de vagabundo na hora que nós vamos servir a sopa. Não os consideramos desocupados. Nós olhamos para eles como seres humanos, com a humanidade
nossa que se conecta com a dele. E nós vamos atender ali a fome por um gesto humanitário. E muitas vezes, quando o Estado pretende fazer um programa de inclusão social, que vai atender não aquelas unidades de pessoas que nossas mãos generosas e piedosas conseguem alcançar, mas a milhões de pessoas, nós temos antipatia desses programas. Nós temos, às vezes, ódio, porque foi isso que foi disseminado no nosso país. Ódio. De onde foi retirado esse ódio? Onde estava ele, que nós achávamos que não existia? O Brasil não é um país pacífico, não é o coração do mundo e pátria do Evangelho, não pretende se dirigir para isso. De onde saiu todo esse ódio? Senão de dentro de nós mesmos. Porque o mal não está fora. O que está fora e os nossos olhos enxergam é a manifestação do mal que está dentro de cada um de nós. É errado servir a sopa? De modo algum. Nós somos oceanos e nos manifestamos como gota. O oceano que nós somos, entretanto, ou essas estruturas psíquicas forjadas no tempo, em muitas encarnações, ela não se conforma em se conter numa gota. Então ela vaza a todo momento. Por isso nós não conseguimos manter uma máscara em todos os momentos das nossas vidas. Em alguma circunstância, nós vamos apresentando as nossas imperfeições. O oceano que somos e que está vazando por essa gota com que nos apresentamos. O nosso consciente. Nós temos controle sobre o nosso consciente. Então, de repente, as redes sociais nos desnudaram. E nós começamos agora a não conseguir mais conter o oceano que nós somos. Mas aquela gota, a sopa é a gota. É o indivíduo consciente tentando fazer um aprendizado de sensibilidade social. Ok. Aquele que depois faz a escolha ou que é possuído de ódio por programas de inclusão social é o oceano. Porque essas estruturas nós trouxemos, porque sabemos que somos espíritos de muitas experiências. E nós sempre vivemos em uma cultura de violência. Nós vivemos a escravidão. Nós estávamos lá, éramos nós. Hoje, ficamos estarrecidos, mas nós fizemos aquilo. E foi há pouco tempo. Não tem muito tempo, não. Onde, novamente, se acomodando nas nossas imperfeições, nós chegaram e nos trouxeram algumas pessoas negras e disseram: não são gente. Se não são gente, vamos nos servir delas como puder, como quisermos e como desejarmos. Hitler primeiro fez isso com os judeus, para que os policiais pudessem matá-los sem nenhum tipo de remorso, sem nenhum pejo. Porque não eram gente, era uma praga social, responsáveis por todos os problemas. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então nos trouxeram aquelas pessoas negras. Podem dispor delas. Elas estão nuas, vejam, não se vestem como gente. Não falam como gente porque não falam a nossa língua. Tem gestos, alguns ritos estranhos. Então não são gente, porque não são o nosso espelho. E nós vimos o resultado disso. Vimos e estamos vendo, porque nós ainda vivemos uma cultura racista. Porque onde está a origem, por exemplo, do feminicídio? Na divisão de pessoas de primeira e segunda classe. Já se discutiu se a mulher tinha alma, assim como se o negro tinha alma. Um dos grandes responsáveis pelo feminicídio é a religião. Desculpem, eu não estou aqui para trazer uma palestra que possa trazer muito aconchego. Eu gostaria mesmo que ela nos confrontasse com tudo isso. Nós temos
paraíso. Depois o Senhor achou que Adão estava só. Isso numa interpretação, obviamente, literal, porque Adão e Eva é um mito espetacular e que nos serve a muitas compreensões e a muitos temas. Mas as religiões nos trouxeram uma interpretação literal. Então Deus viu que Adão estava só. E para então divertir, distrair Adão, vamos dar uma companhia para ele. E tirou da costela, não foi nem um filé, foi uma costela. Já. E fez a mulher, para fazer ele companhia. Desde então, em todos os casamentos, a mulher rende obediência ao marido. Ser de segunda classe. E por isso nós podemos dizer que é minha propriedade. Se não for minha, não será de mais ninguém. Nós temos uma cultura machista, um machismo estrutural, assim como estrutural é toda essa divisão de pessoas em primeira e segunda classe. Assim como nós ainda vivemos o racismo, porque a sociedade, ela sempre fica desconfiada dos programas sociais que pretendem que as pessoas de cor negra ocupem lugares importantes. É a única maneira de nós acabarmos com a discriminação. Se houver outra, me mostrem. Eu não conheço. Vamos oferecer educação para todos. Quando? Daqui a quanto tempo? Quem sofre tem pressa, precisa de soluções. Algumas pessoas poderiam me questionar, mas nós somos espíritos eternos, por que tanta pressa? Olha, se eu quero dar ênfase a coisas que geralmente nós deixamos em segundo plano. A vida corpórea é um dos momentos mais importantes da nossa existência. Se não fosse Gúbio, me parece, alguém lá do nosso lar, 50 anos trabalhando no bem, porque lá no nosso lar é fácil trabalhar no bem. Lá você convive entre iguais. Então, você é vigiado o tempo inteiro, por si mesmo e pelos outros. Ele é um criminoso, na verdade. É uma instituição que é administrada por duas pessoas que cometeram crimes graves na encarnação. 50 anos dedicados ao bem. Na hora que você vai reencarnar, você treme. Porque a encarnação é o campo de prova. Agora vamos ver, meu amigo, se você aprendeu ou não. Então nós não podemos diminuir a importância do período encarnatório. Ele precisa ser, ao contrário, valorizado. A reencarnação não existe para justificar sofrimentos alheios. Não existe para justificar as desigualdades sociais. Os espíritos disseram a Kardec: as desigualdades sociais são obras de Deus? Não, é obra do homem. E quando a sociedade viver conforme os valores cristãos, primeiro, ninguém morrerá de fome. Segundo, todos terão a oportunidade de tal modo que as desigualdades restantes serão apenas aquelas decorrentes do mérito. Numa sociedade desigual como a nossa, não há que se falar em mérito. Quando nós temos aqui, no nosso entorno, crianças que têm como modelo, às vezes, o traficante, que passam fome, meninas que engravidam e nós dizemos abortar é crime. É verdade, e nós não estamos desqualificando. Mas nós não somos humanos o bastante para acolher essa menina e dar condições para que ela tenha filho. A nossa sociedade não faz isso, faz discursos moralistas. E Jesus nunca foi moralista. Nós não encontramos uma única linha. Se tiver, me mostrem, por favor. Eu não conheço, também não sou grande estudiosa do Evangelho, mas não conheço uma linha moralista, ao contrário. Vamos passear pelo Evangelho de Jesus para que nós possamos entender o que seria uma cultura de paz. Como é esse caminho, a paz como caminho. Jesus deixou isso tudo sempre muito claro. E mesmo assim nós fizemos inquisição, nós fizemos cruzadas. E mesmo assim nós brigamos em nome dele. Isso é muito irônico. Nós podemos, sim, colocar o Evangelho de Jesus numa cabeceira e as nossas decisões
classistas, corporativas, pessoais em outra. E não deixar que eles se comuniquem, mas tenhamos a honestidade de não usar o Evangelho de Jesus para justificar essas decisões e essas escolhas. Primeiro, Jesus, no Sermão do Monte, ele dedica 2 bem-aventuranças à paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não são as pessoas armadas uns contra os outros que vão herdar a terra. São os pacíficos. E para ser pacífico é preciso ser muito corajoso. Porque para ser pacífico é oferecer a outra face. E oferecer a outra face não é se acovardar. Quem faz essa leitura não conhece Jesus. Ele nunca foi covarde e nem pediria covardia de nossa parte. Mas vai dar uma resposta do bem a quem nos faz o mal. Isto é oferecer a segunda face. Quem mais entendeu isso foi um hinduísta, não foi um cristão. Foi Gandhi. Quem bem entendeu na prática o que isso significava. Nós usamos apenas para fazer discursos. Então ele diz: bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Ele não disse que a paz era a meta. Ele disse que era o caminho. O que ele oferece como prêmio? O planeta que ele construiu. Por milhões de anos construindo. E ele já sabia quem herdaria esse planeta. Aqueles que agem com os valores da paz. Aí nós temos uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Segundo Haroldo Dutra, filho de Deus é o maior título naquela época que uma pessoa poderia imaginar receber. É a maior honraria que o Espírito poderia receber. A quem será dada essa honraria? Aos pacificadores. Aqueles que são mais do que pacíficos. E pacífico já é difícil ser. Porque quando você é pacífico, em uma sociedade que tem uma cultura de violência, você vai ser confrontado com essa violência. E você sofrerá nas mãos dos violentos. E não poderá tergiversar se você é pacífico. Então isso já é muito difícil. Agora, ser pacificador, misericórdia, aí está bem longe. E poucos seres humanos, de certo, conseguiram esse título tão honroso de filhos de Deus. Porque ser pacificador significa contrapor o mal com o bem. Significa compreender e executar a todo momento a cultura da paz. Uma cultura que nós ainda não conhecemos. Mas nós falamos em feminicídio, falamos em machismo. Tudo isso são estruturas psíquicas que nós trazemos, que são o fundamento da cultura da violência. Como Jesus tratou isso? Nós temos lá aquela mulher que cometeu adultério. E chegaram ali aqueles homens, os homens de moral da época, para apedrejar aquela mulher. E agora Jesus, que dizes a respeito? Ele disse, todos nós conhecemos: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. O Evangelho de Jesus é muito lindo e serve muito ao nosso deleite. Quando nós o aprisionamos no seu tempo. Quando nós encapsulamos as suas mensagens em um espaço, uma história e um tempo. Quando nós libertamos Jesus do seu tempo, é duro olhar o Evangelho. Não é deleite, é desconforto. Quando Jesus estava diante daquela mulher, ele que não era machista, tanto assim que ele trouxe Madalena como sua apóstola, e dizem os estudiosos que os textos evangélicos que foram escritos por homens minimizaram o papel de Madalena. Mas ele, talvez por saber disso, foi a ela que se apresentou antes de qualquer outro, no momento clímax, que ia colocar o ponto final da sua trajetória na terra. Foi a Madalena, uma mulher, a quem ele se apresentou.
Tudo isso tem simbologia. Isso não foi uma coisa qualquer. Ele não foi conversar com uma mulher samaritana no poço apenas para parecer diferente. Ele queria deixar essa mensagem. Uma mulher samaritana a quem os judeus jamais dirigiriam uma palavra. Ele foi lá pedir um copo d'água, que ela lhe oferecesse com as mãos que eram consideradas imundas para os outros. Então Jesus enalteceu a mulher. E naquele momento, talvez ele tenha sido a única pessoa ali que tinha percebido que ali só estava a mulher e onde estava o homem que tinha adulterado com ela, porque ninguém adultera sozinho. E muitos de nós, eu até pouco tempo nem tinha me dado conta disso. Me dei conta disso ao ouvir uma palestra de Dora Encontro. Eu falei, não é verdade? Eu nunca tinha percebido. Mas o que eu quero trazer dessa passagem não é apenas isso. Isso já é uma resposta dele para a nossa cultura machista. Mas o que eu quero trazer dessa passagem espetacular é quem eram aqueles homens que estavam ali desejando apedrejar aquela igreja. E para dizer quem eram aqueles homens, eu vou virar o espelho do Evangelho para que ele nos incomode mesmo. Porque nós não queremos fazer uma palestra para o deleite de quem ouve, nem para a vaidade de quem está falando. Quando nós nos sentimos confortáveis, não nos saímos do lugar. Quem se sentir confortável o tempo inteiro aqui não se levantará da cadeira. Por isso, o Evangelho deve muito mais do que deleitar. Ele deve incomodar. É verdade que o que nós falamos sobre a vida futura, tudo isso eu não estou diminuindo a importância. Serve para nos oferecer a paciência, a resiliência, a expectativa de futuro. O passado deve servir para nos confortar, mas nunca para nos tornar insensíveis à dor alheia. Em 2014, nós tivemos, isso eu li num artigo de Eliane Brum, no El País, um artigo de 2014. Um grupo de jovens brancos pegou um jovem negro, de certo que delinquente, havia delinquido possivelmente. Eles tiraram a sua roupa, o prenderam a um poste com uma trava de bicicleta. É tão desconfortável olhar para aquela figura, porque nós estamos vendo a escravidão novamente, o negro no tronco. É muito desconfortável. Eu não consigo olhar para ela por muito tempo. Então Eliane Brum diz: quem ficou nu naquela cena? Será que eles tiraram a roupa para ver que aquela pessoa não era um ser humano igual a eles? E será porque, ao não ver nenhuma diferença em seu corpo, eles lhe cortaram a orelha para marcar essa diferença? Quem são essas pessoas que se sentem no direito de despir um outro ser humano, de prender um poste e cortar a sua orelha? Quem são essas pessoas? Eu vou responder. As mesmas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher, só que no nosso tempo. Vamos virar o espelho para o nosso tempo. Mas quem estava de fato fazendo aquilo? Eram só aqueles jovens? A nossa sociedade produziu também aqueles jovens. Eles também são vítimas dessa cultura da violência. Quando foi que nós criamos esses meninos capazes de tal atrocidade? No tratamento que nós damos aos subalternos. Especialmente a empregada doméstica. Quando saiu, foi regulamentada a lei da empregada doméstica, teve passeata na rua que trouxe faixas perguntando quem vai lavar as nossas panelas, protestando contra os direitos das empregadas domésticas. Cultura da violência. Então, quem eram aqueles homens que queriam apedrejar a mulher? E Jesus estava lá.
garoto no poste? Por que ele não estava? Porque nós aprisionamos Jesus naquele tempo. Ele estava falando para aquelas pessoas e para aquela mulher. Não compreendemos que a mensagem de Jesus é atemporal. Tenhamos a coragem de virar esse espelho. Aqueles homens eram os mesmos de hoje, os cidadãos de bem, aqueles que batem no peito e dizem que são os detentores da boa moral. E existe um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Virtude, onde ele recomenda que nós desconfiemos desses homens, que se declaram os detentores da moral, porque em geral eles guardam em seu íntimo pequenas torpezas, grandes vilezas. Mas hoje nós estamos vivendo no mundo digital, no mundo da internet. E agora está se realizando aquilo que também está no Evangelho de Jesus e vamos trazer para o nosso tempo. Nada há que seja dito às escondidas que não vá ser declarado nos telhados. Que seja sussurrado nos escritórios e que depois não seja posto para que todos possam conhecer. Então, nós temos aí o Evangelho de Jesus agora voltados para nós. Se nós não fizermos isso, nós vamos mudar a sociedade muito lentamente. Muito lentamente. Mas o trabalho de mudança, ele não necessariamente é um trabalho de autotransformação pessoal isolado. Então eu vou me autodescobrir e vou resolver os meus problemas. Ninguém se conhece senão na relação com o próximo. E o nosso próximo são todas as pessoas que compõem a humanidade da qual nós fazemos parte. Como nós nos relacionamos com essa sociedade. Foi interessante porque lendo um livro, e eu acho que nós precisamos, nós espíritas, eu estou aproveitando esse momento para fazer autocrítica, nós precisamos nos interessar por temas que não são apenas os considerados temas espíritas. Porque os grandes espíritos não estão só nas religiões. Os grandes espíritos estão em todas as áreas. E nós precisamos, então, conhecer como essa sociedade funciona. Se eu não conheço como ela funciona, eu não sei o que fazer para mudar, porque eu não tenho consciência de que as minhas ações estão aprofundando essa cultura de violência. Então eu fui ler a conselho de minha irmã, de Abigail, o livro A Classe Média no Espelho. E eu recebi um soco no estômago. Eu dei um passo de autoconhecimento através da leitura de um livro de sociologia. Porque eu de fato pude me ver como uma pessoa da classe média se olhando no espelho. E tudo que eu já fiz na minha vida até hoje, que aprofundou essa cultura de violência. Eu disse que a nossa... Faltam quantos minutos? Eu disse que a origem de toda violência social estaria na divisão de pessoas como de primeira e segunda classe, pois eu sempre fiz essa divisão. Eu me envergonho muito de dizer. Mas eu quero dizer para que vocês também digam, ainda que se envergonhem, digam não a outro, mas digam a si mesmo. Uma certa feita, eu recebi na minha casa uma menina para morar um tempo conosco. Eu dei a ela o menor quarto da casa, mais simples. Ela era uma menina simples e eu tinha as minhas razões para isso. O outro quarto era de hóspede, o outro era qualquer coisa assim. Aí, em outro momento, eu recebi uma outra menina, filha de um médico, para morar na minha casa. Eu não lhe dei o mesmo quarto. Eu não dei. E eu nem percebi que eu fiz isso. Então, quando eu li esse livro, eu falei, meu Deus, o tempo inteiro eu aqui contribuindo com uma cultura da violência, distinguindo pessoas segundo a sua classe social. Quanto vale um ser humano? Quanto vale um espírito? Para a nossa sociedade, depende.
Alguém se lembra aqui de Maria Vitória Veras? Ninguém se lembra. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai se lembrar de Isabela Nardoni. Tenho certeza, não preciso perguntar, nem precisam me responder. Quem foi Maria Vitória Veras? Uma criança de 5 meses, estuprada e morta pelo padrasto, que matou também o seu irmão de 11 anos. Um crime de uma crueldade impactante. Isabela Nardoni, um crime de crueldade impactante. Quanto tempo de mídia teve Maria Vitória Veras? Não sei. Talvez alguns minutos tenha saído no jornal. Isabela Nardoni, até hoje, é um crime muito mais antigo. Muitas horas de televisão. Onde está a diferença? A crueldade parece que foi a mesma. São crimes muito similares. No primeiro caso, ainda mais desumano. Mas quem era Maria Vitória? Uma menina de uma cidadezinha do Piauí. E quem era Isabela Nardoni? Uma menina bonitinha, branquinha, de classe média. Desculpem dizer, mas a mensagem subliminar está passada. Nós compramos e aceitamos. Qualquer desastre, qualquer morte, qualquer acontecimento dramático na Europa impacta todo mundo. Jesus, Charlie, Todos, dias, muitas horas de televisão. Ninguém fala das tragédias da África. Onde está a diferença? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Por que eu dei o meu quarto para uma menina e um melhor para outra? Nós não vamos responsabilizar todas as outras pessoas, porque nós estamos alimentando essa cultura, porque nós somos maus? Não. Em parte porque nós somos ignorantes. Nós ignoramos aquilo que somos. Ignoramos o mal que fazemos por não conhecermos a sociedade onde nós vivemos. Eu me entristeço toda vez que alguém diz: espíritas, não gosto de política. Política deve ser uma coisa muito suja. Mas é através dela que se tomam decisões que impactam milhões de pessoas. Não estou dizendo absolutamente, como algumas religiões fizeram, que levaram a política partidária para dentro do centro. Não é isso que se pretende. O que se pretende é levar os valores evangélicos para dentro das nossas decisões, inclusive as nossas decisões sociais e políticas. A ideia é que nós façamos que as duas cabeceiras se comuniquem, que o evangelho se comunique com as nossas decisões. Quem de sã consciência poderá sustentar qualquer ideia de uma cultura de violência usando como referência o Evangelho de Jesus? Ainda mais sendo espírita, o bandido morto, que é o bandido bom, nós o recebemos na reunião mediúnica. Sinto muito, eles vão lá. E na hora que eles vão lá, nós vamos oferecer piedosamente a misericórdia. E nós sabemos que os espíritos influenciam mais na nossa vida do que imaginamos. São praticamente eles que nos dirigem. Então, que espíritas somos nós quando nós aprovamos um projeto de violência? Quando Jesus, antes de Jesus, quantos minutos? Ali aguardando o tempo. Vou acelerar aqui para concluir 2 coisas pelo menos. Quando vocês conhecem a história, apenas para falar de uma pessoa comum, como é, porque que a paz é o caminho e como nós podemos fazer da paz o caminho. Rosa Parker, vocês já devem ter ouvido falar dela. Ela é uma americana do estado de Alabama. Ela estava sentada no ônibus. Mas aí entraram as pessoas brancas e o motorista, ao ver que ela não se levantou para dar lugar para as pessoas que entraram, ele parou o ônibus e mandou que os negros, 3 que estavam sentados naquelas poltronas, se levantassem para dar lugar àqueles outros. Aí ela disse: eu não vou me levantar. Ele falou: mas por que você não vai se levantar? Ele falou: porque
eu acho que não devo me levantar. Aí então o motorista disse, então nós vamos chamar a polícia para prendê-la. Eu disse, pois que me prendam, mas eu não vou me levantar. Aí o policial veio para prendê-la e ela perguntou, por que você está fazem isso conosco, com a nossa gente? O policial disse, eu não sei, mas eu vou ter que fazer, porque é a lei e eu tenho que prender. Gente, a partir dessa atitude de Rosa Parker, nós tivemos um boicote aos ônibus por quase um ano, até que se pudesse ouvir a palavra, o silêncio dessas pessoas. E foi a partir daí que então se engrossou a fileira daqueles que iam lutar pela igualdade dos direitos civis, né, nos Estados Unidos. Isso foi em 1955, é a geração da minha mãe. É aqui encostadinho em nós. Então, afinal, quem somos nós? Nós somos a pessoa da sopa ou nós somos aquela pessoa que toma as decisões que afetam a sociedade por interesses pessoais e corporativos? Nós somos os dois. Mas nós precisamos pensar qual dos dois está pesando mais na nossa vida prática. E se nós quisermos fazer isso, tomemos de fato o Evangelho de Jesus, nos desaprisionemos do seu tempo e o tragamos para o nosso tempo. Hoje nós estamos vivendo um fenômeno interessante. As igrejas chamadas mercadológicas, não é uma expressão minha, é uma expressão de um pastor protestante, Ed René Itzig, parece. Essas igrejas mercadológicas, para me utilizar a expressão de um protestante, né, de um par, elas não estão encontrando no Evangelho de Jesus a justificativa para as ideias, para os ensinamentos que eles pregam, para aquela ideia de prosperidade, de importância, de questões, né, que acabam aprofundando essas injustiças. Eles não encontram. Então eles estão se judaizando, estão se afastando do Evangelho de Jesus. Você não ouve muito falar de Jesus. E nós espíritas, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o Evangelho de Jesus, a codificação kardeciana, onde no Evangelho nós encontramos, no capítulo Piedade, temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, que nós poderíamos chamar de paz, conseguida ao preço de uma consciência culposa, é a tranquilidade do mar morto, que foi citado pelo nosso intercessor, em cujas profundezas esconde a lama fétida e a corrupção. É preciso apenas que não façamos o mal. Os Espíritos responderam não. É preciso que façam o bem na medida de suas forças, porque todos seremos responsáveis pelo mal decorrente do bem que deixamos de fazer. Como é que nós vamos usar isso? Senão para nós aprofundarmos o nosso desejo de transformação do mundo em que nós vivemos. Quando Kardec escreveu esse artigo, eu me lembrei, ou quando eu li o artigo que Kardec escreveu, eu poderia acrescentar a esse artigo, ratificando que de fato nós já entregamos essa cultura de violência com leite, quando nós pegamos uma criança em nossos braços e essa criança rebelde, ela nos puxa o cabelo, nos bate no rosto, aí nós damos um tapinha em sua mão e dizemos, isso é para você não bater. Nós ensinamos, olha que interessante, que ela não deve bater. Batendo. Nós resolvemos os nossos conflitos dentro de casa com agressões. O que nós queremos que os nossos filhos aprendam? Eles vão aprender que eles têm que o método para se resolver conflitos é também utilizando de agressão. Quando nós dizemos para o nosso filho, me respeite, geralmente nós dizemos, me respeite, porque eu sou sua mãe. Precisa respeitar o pai, não? Não precisa respeitar o vizinho, não?
Me respeite, respeite sua avó, que ela é mais velha, respeite os mais velhos. E os mais novos, não precisamos respeitar? Nós precisamos mudar, refletindo e colocando sob a nossa crítica os nossos padrões utilizados até então. O que é que está acomodando essa cultura da violência? Ela não está fora. Nós somos aqueles que utilizam o tijolo da violência porque nós não acreditamos na eficácia da paz. Não acreditamos. Não sabemos ainda lidar muito bem com isso. Justamente porque as nossas estruturas psíquicas, elas falam com muito mais força do que essa gota que deseja agora se movimentar e criar novas estruturas. Mas a função da gota é mudar a química do oceano que nós somos. É desconstruir essas estruturas. É vislumbrar a possibilidade de estruturas novas. Mas esse é um desafio que talvez nós não desejemos enfrentar. Então nós trouxemos isso tudo e vamos encerrar, porque a dona do tempo já colocou ali que é 0. E eu quero encerrar, obviamente, com a expressão daquele que foi o príncipe da paz. E num discurso que nós queremos trazer para a contemporaneidade. Jesus, quando ele disse, eu era estrangeiro e bem, entrará no reino do céu aquele que me abrigou, me acolheu quando era estrangeiro. Será que ele estava falando do intercambista que vem para cá, para o Brasil, e vai habitar a nossa casa? Jesus era muito maior que isso. Parece que Jesus estava falando, na verdade, para o nosso tempo. Nós continuamos dividindo pessoas como de primeira e segunda classe. Das lições do Evangelho, quando Kardec pergunta aos espíritos como é que o espiritismo pode contribuir para transformar o mundo em um mundo melhor. E, dentre outras coisas, ele diz, destruindo o preconceito. E nós ainda temos uma cultura homofóbica. Tem pessoas que ainda têm dúvida se não são pessoas de segunda classe. E nós então naturalizamos a violência. Quando nós consideramos que aquela criança e Isabela Nardoni, aquelas duas crianças, Vitória e Isabela, são pessoas de valores diferentes, nós não nos importamos muito com aquilo que acontece com a subgente. Não nos importamos. Mas quando nós pensamos qual é o valor do Espírito para Deus, Jorge Elerhard, desculpe, viu, Lindomar, só mais um minutinho. São coisas que eu estou só aproveitando para jogar. Porque eu falei de como a sociedade valoriza, dá valor, ou valora, melhor dizendo, a pessoa. E Deus, qual é o valor de cada espírito para Deus, de cada pessoa? A Jorge Elerhard, em uma interpretação extraordinária da parábola da vinha, ele diz, 1 denário. Jesus disse que o Senhor daria 1 denário para cada trabalhador. Alguns reclamaram, acharam que mereciam mais. 1 denário. Um não vale mais do que o outro. Nós valemos 1 denário para Deus. Todos nós. Para a sociedade não, mas para Deus sim. E afinal de contas, o que é que nós queremos trazer de cultura do Evangelho para a sociedade onde nós vivemos? Aí vem Jesus e deixa muito bem claro. Quem entrará no reino dos céus nessa parábola que ele diz? Bendito seja aquele que quando eu tive fome, porque quando tive fome me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando estava nu, me vestiste. Quando estava no cárcere, me visitaste. Não é me torturaste. Não é me desconstituíste da minha condição humana. Não, é me visitaste. Me trataste como humano que sou. Quando fui estrangeiro, me acolheste.
Então Jesus já deixou muito bem claro a sua política de paz. É absurdamente inclusiva. E se nós quisermos ser excludentes e não inclusivos, tenhamos a honestidade de não utilizar o Evangelho para fundamentar as nossas crenças. Então nós encerramos com essas palavras de Jesus. E pedimos que, se eu tiver dito qualquer coisa, qualquer, que tenha sido uma ofensa ao Evangelho de Jesus ou ao conhecimento espírita, por favor me corrijam e ignorem. Sejam críticos com tudo que eu disse. Sejam críticos com o que a nossa amiga disse. Sejam críticos com o que Lindomar vai dizer. Sejam críticos com o que ouvem e recebem das redes sociais. Goebbels, naquela época, ele nem tinha redes sociais à disposição dele. Olha o estrago que ele fez. Informação tem peso. Desqualificar pessoas tem consequências. Então, sejamos críticos e busquemos a verdade. A verdade de Jesus, não essa verdade que está sendo vulgarizada. A verdade que Jesus nos trouxe. E busquemos, então, nos ancorar no seu Evangelho, para nós tomarmos as nossas posições que afetem a sociedade onde nós vivemos. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.